Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, dia 30 de setembro, a gente vai falar sobre intolerância religiosa. Durante todo o mês de setembro, a gente focou aqui nesse conteúdo. Então, nós estudamos o que é religião, qual o conceito de religião, entendemos a religião enquanto uma instituição social em que ela cria regras, para os seus adeptos. A gente também aprendeu sobre a visão da religião de acordo com os sociólogos clássicos, como Augusto Comte, como Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Também vimos aqui os conflitos religiosos que estão presentes no mundo. E na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre intolerância religiosa, tá certo? Então, bora lá. Olha só. Bom, o objetivo da nossa aula é justamente problematizar, esse tema do que é o Estado laico e também discutir um pouco sobre os preconceitos que são e que existem, através das crenças que existem por uma intolerância, por você não respeitar o posicionamento religioso de uma outra pessoa. Bom, então, o que é a intolerância religiosa, gente? A intolerância religiosa, ela se caracteriza quando uma pessoa, intolerância religiosa se caracteriza quando uma pessoa ou instituição não aceita a religião ou a crença de um outro indivíduo ou de um país, Então, também existe a intolerância religiosa entre os indivíduos e também de uma nação para outra. Então, essa atitude, gente, ela se manifesta desde as críticas em um âmbito privado, até uma piada, um comentário inconveniente, uma agressão verbal, porque a gente foca muito na ideia de uma agressão física, mas existem também as agressões verbais, aos ataques aos locais de culto e até assassinato. Então, no caso do Estado, a intolerância religiosa ela pode se manifestar em leis que criminalizam as práticas de uma religião ou que proíbem uma determinada religião, tá certo? Então, a intolerância é o que? É quando eu não respeito, é quando eu não aceito a manifestação religiosa de uma outra pessoa. E aí eu quero muito que vocês pensem aqui e se coloquem no lugar de uma pessoa, ou então pensa aí tu. Agora, tu que está assistindo essa aula, se tu for uma pessoa que segue uma determinada religião, eu quero que tu pense, gente, que se religião, Deus está falando de amor e tu acredita que tu vai ser salvo, porque as religiões, existe essa dualidade entre céu e inferno, tu acredita que a tua religião vai te levar para o céu? Então, beleza, segue a tua religião, mas também se liga em respeitar a religião de uma outra pessoa. Certo, gente? Porque basicamente essa palavrinha aqui, Essa palavrinha aqui, respeito. Quando a gente respeita o outro, como é que eu vou me incomodar com a religião que uma outra pessoa segue? A gente precisa fazer essa autocrítica, essa reflexão. Por que a religião, por que a forma que uma outra pessoa vive, isso me incomoda tanto? Então, se liga, tá bom? Olha só. Vamos aqui discutir também sobre a intolerância religiosa no Brasil. Aqui na imagem vocês estão vendo manifestantes que participam da Marcha pela Liberdade Religiosa na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí tem a faixa pela liberdade religiosa, a ideia de que qualquer pessoa ela pode seguir qualquer crença. Bom, vamos aqui, dar uma busca, uma analisada de que forma que a intolerância religiosa ela foi se configurando no território brasileiro. O primeiro ponto é analisar o período colonial.
né, que é a partir de 1530, quando a colonização de fato se efetiva no território brasileiro. Durante o período colonial, né, que o Brasil foi uma colônia de Portugal, lembrando que o Brasil se torna independente em 1822, mas nós já sabemos que foi uma independência muito mais no papel, na teoria, do que na prática, porque quando a independência ela é proclamada em 1822, primeiro que o Brasil teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal, e só depois daí é que Portugal reconheceu a nossa independência, e as velhas estruturas políticas, econômicas e sociais da era colonial, elas permaneceram, porque o Brasil se tornou independente, mas a gente continuou com a manufatura, com a agroexportação, com o latifúndio e com a escravidão. Então, de fato, nos gerou uma transformação na vida do povo brasileiro. Então, aqui durante esse período colonial, gente, a Igreja Católica era a principal instituição religiosa. Ela não aceitava, por exemplo, as práticas religiosas indígenas, né? E ela também não admitia nenhuma outra religião. Então, tudo era visto de uma forma muito negativa, como toda a cultura de matriz africana e também as crenças indígenas. E com a chegada dos africanos que passaram a ser escravizados, isso aí foi se repetindo, em que os rituais religiosos africanos eram vistos como algo ruim, eram vistos como uma relação com o mal. Então, para escapar da perseguição dos senhores e do clero, muitos africanos usavam as imagens dos santos católicos em suas cerimônias, quando na verdade estavam cultuando seus orixás. E foi assim que começou o sincretismo entre as religiões afro-brasileiras, né? Como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, né? As religiões de matriz africana, elas têm um sincretismo religioso, porque muitos santos católicos são orixás do Candomblé ou da Umbanda. Bom, ainda que na história do Brasil, no período joanino, que é de 1808, que é quando a família real ela chega ao Brasil, né? Era Dom João VI e Carlota Joaquina que fugiram de Portugal porque o Napoleão Bonaparte, né, iria invadir o território. Então, eles fogem, chegam aqui ao Brasil em 1808 e houve a abertura dos portos às nações amigas, né? Isso aqui era essa abertura dos portos às nações amigas era um decreto, né? E com esse decreto vários ingleses chegam ao Brasil, causando um impacto no cenário religioso do país, né? Porque como a gente sabe, os ingleses eles eram protestantes, né? Então eles tinham que ser, por exemplo, né, os ingleses protestantes tinham que ser enterrados em cemitérios diferentes dos católicos. Em diversas cidades do Brasil é comum a existência de um cemitério dos ingleses, que eram destinados aos protestantes de várias denominações e também aos judeus. O outro período aqui, gente, foi marcado, né, o primeiro reinado, quando Dom Pedro I se torna imperador. Né, ele se torna imperador lá em 1822, no processo de independência, que eu já expliquei aqui, e ele permanece até 1831, quando ele acaba abdicando do trono e voltando para Portugal. Então, durante o Império, a religião católica ela foi declarada oficial pela Constituição de 1824. Então, isso queria dizer que nenhuma outra religião ela poderia realizar cultos públicos, né? Igualmente, os locais que eram destinados às reuniões não poderiam ter externamente símbolos que os identificassem como um templo. Então, aqui o país não é laico, né? Aqui no Império, a religião católica ela é estabelecida como a religião oficial do país. Então, isso, gente, era uma forma de assegurar que outras religiões elas poderiam ser perseguidas, né? A intolerância religiosa muito presente desde o Brasil colonial, como vocês estão podendo perceber aqui.
Bom, aí nós chegamos no segundo reinado, que é de 1840 até 1889, que é com Pedro de Alcântara, que se torna imperador do Brasil através de um golpe da maioridade lá em 1840. Né? E o Pedro de Alcântara era filho do Dom Pedro I, né? Então, aqui no segundo reinado, a gente também vai ser um período marcado pelo aumento da imigração alemã, que acabou proporcionando a chegada de muitos religiosos do luteranismo. Lembra, gente, que ali durante toda a Idade Média, a Igreja Católica ela era a principal, a maior instituição religiosa da época, né? Mas a Igreja Católica ela vai perdendo muitos fiéis, porque a Igreja Católica ela fazia a prática de vender relíquias sagradas, né? Então a Igreja Católica ela dizia assim: olha, compra aqui esse pedacinho de madeira, porque faz parte da cruz em que Cristo foi crucificado. Ou então diz assim: olha, compra aqui esse lençol, porque foi o lençol que Cristo foi embrulhado, né? Então isso, gente, acabou sendo interpretado como uma corrupção. Também a venda de documentos em que era muito comum que muitos nobres acabassem, eles morriam, estavam ali numa enfermidade e acabavam doando uma grande quantidade de terras para a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica era muito rica, mas ali já no final da Idade Média, por volta do século XV, no início da Idade Moderna, no século XVI, surgiram novas manifestações religiosas. A gente pode citar aqui como exemplo o luteranismo na Alemanha, né, com o Lutero, o calvinismo com João Calvino na Suíça, na França, o anglicanismo na Inglaterra com Henrique VIII. Então, novas manifestações religiosas surgiram, que também ficou conhecido como a Reforma Protestante. E a Igreja Católica ela não aceitou isso aí de boas, né? Ela acabou fazendo uma repressão muito grande, que ficou conhecido como o movimento de contra-reforma. Então, a Igreja Católica ela gerou uma série de medidas para poder barrar o crescimento de outras manifestações religiosas, inclusive aqui no Brasil, né, em que a Igreja Católica era muito comum ela prender, ela torturar, ela fazer os julgamentos no Santo Ofício. Então, muitas vezes, não é que aquela pessoa ela fez um pacto com o demônio, por isso que a Igreja Católica ela vai perseguir. Mas a Igreja Católica ela perseguia aquele comportamento que ele era visto como algo desviante. Não é à toa que muitas mulheres foram queimadas em fogueiras, ditas como bruxas, mas na verdade eram somente mulheres que elas não cumpriam, elas não seguiam a expectativa daquela sociedade extremamente patriarcal. Beleza? Então, aqui no segundo reinado, gente, vai entrar uma grande quantidade de alemãos que vêm para o Brasil. Então, vai ter muitos luteranos que foram abrindo seus templos para poder atender as suas novas comunidades, né? E um caso emblemático é a Igreja Luterana de Petrópolis, no Rio de Janeiro, cujo próprio imperador Dom Pedro II contribuiu para a sua construção. Mais um detalhe também é que no segundo reinado, né, o Dom Pedro II ele tinha um embate muito grande com a Igreja Católica. Então, por isso mesmo que ele acabou permitindo a entrada de também outras manifestações religiosas aqui no Brasil. Bom, aí chegamos no período republicano, que é de 1889 até os dias atuais, já que nós vivemos dentro de uma república, né, gente? Então, com a chegada da república, e lembrando que essa república foi instaurada através de um golpe, né, em que não houve uma participação popular de fato aqui. Então, houve a separação da igreja e o Estado consagra, né, na Constituição
Não, então houve a separação da Igreja e do Estado na Constituição de 1891. Então a gente pode dizer que a partir desse momento o Brasil ele passa a ser um Estado laico. Então, se nós somos um Estado laico, isso significa que desde a proclamação da República nós não temos uma única religião dita como oficial, ok? Olha, em 1903 é revogada a lei que impedia templos não católicos de terem características de igreja. E aí, desta maneira, são levantados vários locais de culto, né, de cristãos, de protestantes. Mas, olha só, isso não quer dizer que a intolerância religiosa ela tenha acabado, né? Porque a própria Igreja Católica, gente, ela teve vários bens confiscados pelo governo. Por outro lado, o clero católico perseguia pastores batistas, metodistas e de outras manifestações religiosas, como as religiões de matriz africana. No entanto, né, como aqui, ó, quem mais sofria com essa intolerância religiosa eram as religiões de matriz africana, que eram perseguidas pela polícia. Os praticantes deveriam se esconder e suportar invasões e penas de prisão por estarem reunidos em alguma cerimônia religiosa. Então é algo, gente, de extrema violência, porque o país era laico, nós não tínhamos nenhuma religião oficial, mas mesmo assim as religiões de matriz africana eram extremamente perseguidas, né? Bom, mas e aí a pergunta fica, né? Quais são as matrizes religiosas? Já que eu falei aqui da matriz africana. No Brasil, gente, diversas crenças ocupam o mesmo território e é possível afirmar que essa diversidade de credos, né, e de religiões marcaram também a construção da cultura e da identidade do povo brasileiro. Então, dessa forma, com o objetivo de abarcar toda essa multiplicidade, é que foram estabelecidas algumas divisões por meio de matrizes religiosas. Então, por isso, as religiões brasileiras elas podem ser categorizadas em 4 matrizes. Nós temos a matriz indígena, a matriz ocidental, a matriz oriental e a matriz africana. Essas matrizes elas podem ser consideradas como um instrumento que tem como objetivo agrupar religiões com aspectos e origens que são semelhantes, né? Mesmo quando elas apresentam algumas particularidades, algumas diferenças, elas ali ainda têm a mesma base cultural. Então, por exemplo, a matriz indígena, ela possui uma enorme variedade de religiosidades, né? Já que os povos indígenas, eles são ligados a diversas etnias, a diversos costumes, a diversas línguas, né? Antes mesmo da chegada do colonizador, lá em 1500, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo por todo o território brasileiro, espalhados de acordo com sua língua e também de acordo com os seus rituais religiosos. Então, a matriz africana, ela tem religiões como a Umbanda e o Candomblé. Elas são diferentes, mas elas têm a mesma base, que é a cultura africana. Na matriz oriental, nós temos talvez a religião mais conhecida na matriz oriental é o budismo, mas também tem os Hare Krishnas, a messiânica, filosofias como o taoísmo, confucionismo, o shintoísmo. E as religiões ocidentais é o quê? O cristianismo. O cristianismo, tanto católico quanto protestante, ele tem base no mundo ocidental, porque eles surgem ali, de fato, dentro da Europa. Por exemplo, o catolicismo, ele é dito como uma religião oficial em Roma, Bom, agora a gente vai analisar aqui algumas denúncias de intolerância religiosa, gente, que elas aumentaram 56% no ano de 2019,
por isso que nós temos o Dia Nacional de Combate a esse tipo de crime, que foi instituído no dia 21 de janeiro de 2007, após um atentado na cidade de Salvador. Né? Aí na tela, vocês estão vendo, né, nos casos identificados, isso aqui já é de 2021, né, a fonte é o balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Olha aqui para vocês terem uma ideia dos casos, né, de ataques que envolveram intolerância religiosa. Os ataques às matrizes africanas são as maiores. Olha, foi aqui, matriz africana, 61 casos, espírita 18, católica 12, testemunha de Jeová 12, as evangélicas 11, com a cristã 3, a budista 2, o ateu 1 e o protestante 1. Então, gente, está na cara que as religiões de matriz africana são as mais perseguidas no Brasil. Agora, se tu pegar o teu Google e tu jogar intolerância religiosa no Brasil, as últimas notícias, tu vai ver muitos casos aqui envolvendo intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, né? E aí vocês podem até se perguntar, mas professora, por que as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, são as religiões que sofrem mais preconceito, gente? Vocês já pararam para poder refletir sobre essa questão? Então, alguns dados reunidos pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro mostram que mais de 70% dos casos, né, de ofensas, abusos e atos violentos registrados lá no Rio de Janeiro quem sofre mais são os praticantes de religiões de matrizes africanas, né? Então, isso aí já conseguiu perceber que desde o período colonial são essas religiões que mais sofrem com a intolerância, com a perseguição, com a violência. E quais são essas religiões de matriz africana, gente? As matrizes africanas, elas deram origem a diversas manifestações sagradas no Brasil, além daquelas mais famosas, como é o caso do Candomblé e da Umbanda, que existem adeptos e ainda existem os adeptos de tradições como o Jaré, o Terecô, o Xangô de Pernambuco, o Batuque do Rio Grande do Sul e o Tambor de Minas, que é uma variação do Candomblé do Maranhão. Né? Então, olha só, são duas religiões, mas elas também vão se diferenciando, criando diferenças de acordo com o Estado brasileiro em que elas estão ali mais fixadas, né? Então, essas tradições e religiões, elas podem ser diferenciadas pelos seus rituais, pela sua história. Então, elas têm diversas especificidades, ainda que elas compartilhem ali de uma mesma filosofia, de uma mesma influência que veio do continente africano a partir de 1535, quando chegou uma enorme quantidade de africanos para serem ali escravizados, né, gente? Lembrando também que o continente africano, muitos africanos que chegaram aqui, eles também eram muçulmanos, né? Muitos africanos que vieram do norte da África eram muçulmanos, porque o islamismo, ele chegou no continente africano ainda durante ali o século 8, século 9, já que a religião islâmica ela é fundada por Maomé durante o século 7, lá na Arábia Saudita, dentro do Oriente Médio. Então, por isso que muitas regiões do norte da África também são islâmicas, porque foi uma região que foi invadida, ocupada pelos árabes durante a Idade Média. Inclusive, nós vimos isso aqui na aula passada, quando a gente estudou sobre os maiores conflitos religiosos que existem no mundo atualmente. Olha, outro ponto, segundo o professor Juarez Xavier, né, as religiões de matriz africana, elas podem ser divididas em 3 grupos. Então, os grupos são as religiões brasileiras,
como a Umbanda, afro-brasileiras, como o Candomblé de Caboclo, e afrodescendentes que, ainda que foram originadas no Brasil, reivindicam os processos de organização das religiões da África, como o Queto e o GG. Tá vendo? Então lembra, né? A Umbanda, ela é muito grande no Brasil, a origem dela é brasileira e afro-brasileira como o Candomblé, né? Porque a Umbanda, ela nasce no Brasil. O Candomblé, já toda a estrutura do Candomblé vem da África e acaba assumindo características que são próprias aqui dentro do território brasileiro. Ok, pessoal? Bom, e como são vistas as religiões de matriz africana no Brasil? Agora sim, a gente vai conseguir responder por que essas religiões elas sofrem com tanta intolerância, né? Apesar de vários costumes derivados de religiões africanas terem sido incorporadas e reproduzidas no Brasil, como, por exemplo, o ato de pular ondinhas, né? Lá no Ano Novo. Isso é muito engraçado, né? A galera intolerante, preconceituosa pra caramba, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, é o estado que bate recorde de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Aí quando chega lá no Réveillon, né, que a queima dos fogos é um dos maiores do país, a galera tá lá pulando onda. Aí deveria ser proibido, né? Se você é um intolerante religioso, não pule as ondinhas, não. Tá pulando onda por quê? Se não faz parte da tua religião? Onde já se viu? É da religião católica? É protestante esse negócio de ficar pulando onda? Não é. Então, as pessoas, gente, a intolerância é o puro racismo. É essa a verdade. E eu vou já explicar por quê. Né? Então, no Brasil, a gente foi incorporando. Claro, a cultura africana ela tem um impacto muito grande na nossa cultura. É nos nossos é na forma, na nossa língua, nas nossas gírias, nos instrumentos musicais, é na comida, é na religião. E é também em algumas coisas até pequenas, como o ato de você ir lá e pular uma onda, né, gente? Também a ideia de se vestir de branco é uma característica dessas religiões de matriz africana, né? Então, como a gente viu, desde o período colonial brasileiro, há a persistência de relações diretas entre o poder político e a religião católica, né? Por isso mesmo que a religião católica ali durante o Império, ela foi estabelecida como a religião oficial. Né? Então, para que pudessem os africanos, os afro-brasileiros, para que eles pudessem manter a sua referência, a sua herança cultural, as religiões africanas elas tiveram de ser recriadas e adaptadas a um novo contexto. É por isso que o candomblé a Umbanda ela nasce no Brasil, o Candomblé vem da África e acaba, né, se modificando aqui dentro do nosso território, porque era uma forma de estratégia da própria população africana escravizada de poder praticar os seus rituais religiosos, já que eles eram perseguidos, então eles iam buscando ali outras formas para conseguir praticar a sua religião, como por exemplo a gente tem os quilombos, né? As comunidades quilombolas, que eram justamente um território em que esses africanos, os afro-brasileiros, né, e também indígenas, pudessem fugir, até brancos pobres, né, acabavam se refugiando dentro desse quilombo. As comunidades quilombolas eram uma oportunidade que esse povo tinha de fato, poder praticar ali seus rituais religiosos sem que fossem mortos, né, gente? Então, essas celebrações da fé, como a gente viu, eram proibidas. Né? Então, o governo dizia que era feitiçaria, que era acordo com o demônio. Então, né, por isso que a ideia da negritude no Brasil, o racismo estrutural, ele também passa pela questão religiosa. Porque se eu digo que uma religião africana, ela tem um pacto com o capeta,
ela tem um pacto com o demônio, é algo ruim, é uma intolerância, é um preconceito, porque eu nem estou lá dentro daquela religião para dizer o que é. E aí tu pode me dizer, professora, mas tem mesmo pacto com o demônio, e é problema seu? Você não é da religião. Então, gente, respeite a religião do outro. Aí tu vai dizer, mas faz pacto com o capeta. Bom, não é problema meu, porque não é, eu não estou inserida dentro daquela religião. Então, a gente precisa respeitar, certo? Isso aí é o puro preconceito. Porque se eu entendo que Deus é o lado positivo e o diabo é o lado negativo, e eu digo que uma religião ela tem pacto com o diabo, então eu estou dizendo que ela é negativa. Eu estou dizendo que ela é ruim. E aí, gente, é aquela velha história. Se não faz sentido para você, tudo bem. Não tem como você ditar a regra para o outro. Dizer qual é a religião que uma determinada pessoa ela vai seguir. Existem coisas aqui no Brasil, né, no mundo, mas eu vou falar do Brasil, que é onde eu vivo, que não tem explicação. Como é que eu vou me incomodar com a religião que uma pessoa segue, gente? Se tu segue tua religião e tu acredita nela, tá ótimo para ti. Então segue as regras que tu vai para o céu. Não é nisso que tu acredita? Então por que tu tá preocupado com a religião do outro? Então, é isso, é o grande problema, é a gente não respeitar o outro. Então, eu não respeito o gênero, eu não respeito o sexo da pessoa, eu não respeito a religião, eu não respeito o posicionamento político. E aí a gente vive dentro de um caos que vai se baseando na violência, em que é normal eu matar, eu violentar uma pessoa porque ela pensa diferente de mim. Isso é a intolerância, é o não respeitar o direito que o outro tem de fazer o que ele quiser da vida dele. Então ele ama quem ele quer, ele casa com quem ele quer, ele vota em quem ele quer e ele segue a religião que ele quer, desde que ele não esteja, né, também ali quebrando um direito meu, certo? Então quero muito que vocês se liguem nessa ideia do que é a intolerância religiosa, porque ela vai entrando em outras intolerâncias, tá bom? Então, a gente tem toda essa criminalização das religiões de matriz africana, elas remontam ao período escravocrata, gente, em que tudo que estava relacionado à população negra era visto como algo ruim, era visto como algo negativo. E nós já sabemos quais são as consequências disso, é o racismo estrutural, né, em que a gente mata a população negra desse país. Olha, eu trouxe aqui, né, um print dessa matéria que saiu no Correio Brasiliense. Eu esqueci de colocar a data, mas é recente. Diz assim, olha, 78,4% já foram vítimas de intolerância religiosa em terreiros. Mostra a pesquisa, né? Segundo o levantamento, 91,7% de pais e mães de santo brasileiros afirmam ter ouvido algum tipo de preconceito por conta da sua religião. Todo dia a gente vê matéria, gente, de pessoas, né, que são agredidas, violentadas. Eu lembro de uma matéria de uma mãe de santo que ela estava caminhando na rua, eu não lembro qual foi a cidade, e ela levou uma pedrada na cabeça e a mulher morreu. Então, como é que eu mato uma pessoa por causa da religião dela? E a galera ainda diz assim, eu acredito muito em Deus. Acredita como? Se você está matando uma pessoa. Como é que eu mato uma pessoa em nome de Deus, gente? Eu acho que não precisa nem ser religioso. Eu acho que não precisa nem acreditar em Deus. Mas o que a gente sabe? Que Deus é um símbolo do amor, do respeito, da empatia. Aí eu vou lá e mato no nome de Deus. Tu ainda acha que tu vai para o céu matando, sendo racista, preconceituoso, homofóbico? Gente,
que Deus é esse aí, né? Então eu acho que eu aprendi outra coisa sobre o que é Deus, o que é Jesus Cristo. E essa é uma grande questão, né, que a gente fala muito hoje no Brasil, essa intolerância religiosa. Né? Então, as discriminações e intolerâncias frequentes podem ser atreladas ao racismo, gente. Né? Essa ideia de que tudo que está relacionado à negritude é algo ruim, é algo negativo, que vem desde o Brasil colonial. Né? Então, basta a gente observar que as religiões de matriz africana, elas acabam sendo marginalizadas, excluídas dentro da própria sociedade. Né? Isso aqui não é à toa. 91%, ou seja, de 100 mães de santo, 91 delas já sofreram alguma agressão física ou verbal. Isso não é normal. Eu agredi uma pessoa, já não é adequado, obviamente, não é ético você agredir uma pessoa e ainda agredir ela por causa da religião que ela acredita, né? Então, isso demonstra, gente, que essas religiões, elas sofreram um histórico de tratamento baseado no racismo pela sociedade brasileira, sendo vistas como manifestações incorretas, inferiores, perigosas e intolerantes, né? E aí é bem interessante, porque olha a nossa visão. A gente diz assim, a religião islâmica é uma religião que faz uma guerra em nome de Deus. E eu vivo no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a galera todo mundo é família. Todo mundo é Deus hoje no Brasil, né? Mas é o quê? É matando, é ofendendo, é violentando a cultura e a religião dos outros, né? Não sei que galera cristã é essa, né, gente? Então, para tu ser cristão ali de verdade, a ideia é que tu respeite, né? Que tu tenha empatia, que tu não julgue o outro. Ah, professora, eu não concordo. Aí tu não faz. É simples, né? É que nem pintar cabelo. Ah, professora, acho feio o cabelo rosa. Aí tu não pinta o teu. Ah, eu acho errado uma religião de matriz africana. Aí tu não vai lá na religião. É só isso, gente. O que é que custa, né? Às vezes é algo muito simples. É até aquele ditadozinho, é cada um cuidando da sua própria vida, né? Se a gente cuidar da própria vida, eu tenho certeza que a gente consegue ser uma sociedade muito mais harmoniosa e equilibrada. Então, aqui, só para a gente poder fechar, intolerância religiosa, ela é crime. Tá bom? A intolerância religiosa ela pode levar um indivíduo a cometer um ato criminoso, né, que podem ofender aos praticantes de uma determinada religião. Isso seria um caso de discriminação religiosa. No Brasil, a discriminação religiosa ela é crime, previsto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada em maio de 1987. Aí tu pode dizer, professora, mas eu sou protestante e eu sofri preconceito. Claro, você também pode sofrer preconceito, mas ainda quem bate recorde de intolerância religiosa no Brasil são com as religiões de matriz africana, ok? Então, é a mesma coisa, gente. Não vem com ideia de racismo aí reverso, viu? Pelo amor de Já. Então, olha aqui. Igualmente, né? Lá na lei de dezembro de 2007, celebra-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Né, o dia foi escolhido por coincidiu com a morte da Ialorixá Mãe Gilda em 2000. Né, o terreiro dela foi atacado e destruído e o estado de saúde da sacerdotisa se agravou e ela acabou falecendo. Gente, é muito triste. Eu fui ler aqui essa matéria, gente, como é que pode a gente matar uma senhora por causa da religião dela? Quebrar o templo, os deuses, né, as crenças dela.
É algo muito violento, gente. Então, a mãe Gilda, ela foi morta no ano de 2000, e aí, devido a isso, né, o dia 21 de janeiro é celebrado como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nessa data, é comum representantes de várias religiões fazerem passeatas com o objetivo de chamar a atenção para essa questão. E são várias religiões. E eu lhe digo uma coisa: se você frequenta uma religião que propaga discurso de ódio contra outras manifestações religiosas, pode ter certeza que estão cometendo um crime, tá certo, gente? Bom, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula, lembrando que toda aula nós temos uma atividade valendo frequência para que você responda e para que você leve aí para o seu professor presencial ou sua professora, tá certo? Eu não vou passar os outros slides, porque senão tu vai ver o gabarito, mas o gabarito está no final do slide, é só acessar o site do canal Educação. Beleza, gente? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez discutindo sobre um tema tão importante, um tema tão atual, que a gente possa refletir sobre a importância de respeitar o outro, independentemente de qualquer que seja a religião que ele seja adepto, ok? Então, eu desejo a vocês aí um ótimo final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira. Beijos e até a nossa próxima aula.